Eu vou fazer uma aulinha agora sobre tipos de corrente elétrica. Na verdade existem dois tipos de corrente, que são corrente contínua e corrente alternada. E também existe um tipo, digamos assim, uma corrente que seja uma mistura das duas, né, que é a corrente pulsante. Ela não é nem bem contínua e nem bem alternada. Na verdade, a corrente pulsante é uma corrente alternada com uma retificação para contínua, uma retificação incompleta, né? E aí ela fica não fica totalmente retificada, por isso é pulsante. Então, aqui tem três gráficos aqui, né, para mostrar o comportamento da forma de onda, né, da corrente contínua, da corrente pulsante, da corrente alternada. Aqui em cima o desenho de uma fonte geradora e a fonte transformadora. No caso aqui é a fonte e carga, né? Transformador aqui é a carga. Então aqui vamos começar, é uma animação aqui, né? Eu vou dar o comando para começar aqui, ó. Primeiro, está mostrando aqui contínua. Eu parei aqui um pouco para mostrar o seguinte, ó, a corrente contínua, ela sempre vai ter a forma de onda, né, dela, vai ser sempre uma linha reta. Se ela for realmente contínua, perfeitamente contínua, vai ser sempre uma linha reta, como está aqui nesse gráfico primeiro aqui, ó. Ela pode ser positiva, se ela estiver aqui do meio para cima, né? Ou negativa, e ela vai aparecer do meio para baixo aqui. Então aqui está o símbolo positivo ali, negativo da fonte, da bateria, né? E aqui a corrente passando pela carga, né? Que acendeu aqui, no caso está representando uma lâmpada aqui. Aqui ele está mostrando a corrente de 3 amperes. E lá em cima está aqui em vermelho a corrente contínua, intensidade constante e não muda de sentido. Quer dizer, ele começa com 3 amperes e continua sendo 3 amperes. E a intensidade é constante aqui numa linha reta, não muda de sentido. Se ela começa positiva, ela continua positiva. Se ela começa negativa, ela continua negativa. Então vamos para o próximo agora. Aqui, ó, já é uma corrente contínua negativa. Ela está aqui do gráfico da parte do meio para baixo aqui. Inverso da corrente anterior. Agora, uma corrente pulsante aqui, ó. Vou deixar que ele termine essa parte aqui, ó. Depois eu volto para pulsante, ó. Alternada. Alternada, ele vai até um pico positivo, volta até o zero. Aí muda de sentido, passa ao negativo, vai até o pico negativo, volta até o zero, volta até um pico positivo, desce novamente até o zero e vai assim repetindo, né? Vai até o negativo, pico negativo, volta ao zero e continua nesse ritmo aí. Então essa é a corrente alternada. A corrente e a tensão que a gente tem na tomada das instalações elétricas, de casa, dos comércios, a energia elétrica que vem da rede, né, ela é alternada. Então ela é assim que essa é a forma de onda da corrente alternada que a gente encontra nas tomadas, nas residências, nas instalações elétricas em geral. Isso aqui é chamado de senoide. Aqui, ó, a fonte geradora, aqui no caso agora mudou o símbolo aqui, ó, para uma senoide, né, que ela mostra aqui um ciclo, né, da corrente, que ela vai até o positivo, volta para o zero, vai ao negativo e volta para o zero. Então esse daqui é chamado de um ciclo. Vai aqui, ó, embaixo do zero, ele vai até o pico positivo, volta até o negativo, desce até o pico negativo e volta para o zero. Isso daqui é um ciclo da corrente elétrica, da frequência, né? Frequência, vou falar agora de frequência. Frequência elétrica é o número de ciclos, ou seja, essa senoide, né? O número de senoides que a corrente forma em um segundo. Por exemplo, aqui no Brasil, a frequência da rede elétrica é padronizada em 60 Hz. Isso significa que cada segundo a corrente elétrica faz 60 ciclos desse daqui, ó. 60 senoides, vai ao positivo, volta até o pico negativo e volta ao zero. A cada segundo, 60 vezes. E a corrente pulsante, né, que está aqui no meio, é uma corrente retificada, porém com deficiência na retificação. Então, ela apresenta aqui só os semiciclos positivos, ó. E no lugar do semiciclo negativo, em vez de ir ao pico negativo aqui, ela se mantém no zero, né? Ela se mantém no zero.
ela pode ser tanto positiva aqui como nesse caso, né, como pode ser negativa também. Então vamos voltar aqui, ó. Agora, ó, pulsante, ela vai até o pico positivo, volta ao zero, aí ela passa um período no zero, volta novamente a subir até o pico positivo, volta novamente ao zero. No lugar do semicírculo negativo, ela permanece no zero ali. Por isso ela é chamada de pulsante, ela fica pulsando do zero para o positivo. Por isso, então, ela é chamada de pulsante. A corrente pulsante ela só existe nos circuitos eletrônicos, né, quando ela é feita a retificação de meia onda, né? Nas placas eletrônicas de lavadora, por exemplo, é feita essa retificação aqui, retificação de meia onda. Mas ela é praticamente... Depois ela é filtrada, né, com um capacitor e ela se comporta quase que como uma corrente contínua, né? Para efeito prático, ela é considerada lá no circuito uma corrente contínua. Então, a frequência é dada em Hertz, né? A frequência da corrente alternada é dada em Hertz. E a abreviação Hz, né? Hertz, como está escrito aqui, a abreviação Hz. A frequência 1 Hz significa um ciclo completo desse daqui em 1 segundo, né? O número de Hertz de uma corrente é o número de ciclos completados em 1 segundo. No caso aqui do Brasil, como eu já falei, 60 Hz, né, na rede elétrica aqui. A corrente alternada nem sempre é senoidal, como está aqui nessa curva que a gente está vendo aqui. Ela nem sempre faz essa curva senoidal, né? Subida em curva, descida em curva aqui. Às vezes ela é um triângulo, né? Uma onda triangular, dente de serra, como se diz. Ou quadrada mesmo, ela sobe até aqui, depois ela se mantém reta aqui, né? Depois ela desce direto para baixo. Então, atenção, a corrente alternada nem sempre é uma senoide, né? Na rede elétrica, nas tomadas das instalações elétricas, ela é sempre assim, sempre senoidal. Mas em alguns circuitos elétricos, né, onde é feita uma inversão, por exemplo, da corrente contínua para alternada, dificilmente ela vai ser senoidal. Geralmente ela é ou quadrada ou triangular. Então é esses aqui os conceitos que eu queria passar de tipos de corrente, também frequência.